Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Hoje eu vou mostrar para você como eu fiz esta foto aqui e após o tratamento de imagem eu deixei ela desta forma aqui. Olá, eu sou Renato Gomes e aproveitando esse período de quarentena eu resolvi criar aqui um tutorial bacana desde a produção da imagem até a finalização dela para você que está em casa aí, para você que trabalha com qualquer tipo de coisa, fazendo quentinha, fazendo máscara, fazendo doce, qualquer tipo de produto para que você possa fotografar o seu produto e botar ele nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e até um site se você tiver. Por quê? Porque o que vende hoje é uma imagem boa. A minha imagem fala mais do que 1000 palavras, eu sempre repito isso. Então eu vim aqui ajudar hoje vocês a produzirem esta imagem e lembrem-se, uma imagem bem feita pode vender aí por milhares de tempos. Então se você tem o mesmo produto e vai continuar com este produto aí por anos e anos, uma imagem só que você fizer, você vai poder usá-la aí para sempre. Então perceba o poder de fazer uma imagem bem feita. Sem dizer que, para quem está aí ocioso em casa ou está desempregado, pode sim fazer imagens e botar para vender em bancos de dados de imagens. E aqui eu já faço um adendo, algumas pessoas me questionaram, como é que eu vou produzir uma imagem que vende realmente? Gente, se inscreve na newsletter dos bancos de imagens. Esses bancos sempre mandam um newsletter falando, olha, nós estamos procurando imagens assim, assim, assado. Então, este mês aqui, qual é a imagem que a gente está querendo? É assim, produzir assim, que diga isso, tem lá o briefing de tudo. Então se inscreve lá, eles vão mandar a mala direta para vocês, que é a newsletter, e lá dentro já vão falar, olha, é para ser feito assim, é para ser feito assado. Aí você já vai saber como produzir a sua imagem. E aproveitando esse tutorial de hoje aqui, claro que é só uma aula que eu estou passando aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais em fotografia, aqui no link da descrição tem o link para o meu curso que eu abranjo desde o início até o avançado. Você vai sair supimpa, profissa mesmo do curso, certeza, garantido. E se não sair, pode vir, tem a garantia lá de devolução de dinheiro, você entra lá, lê tudo, mas com certeza isso, a fotografia pode sim transformar a sua vida para melhor, independente se você vai seguir no ramo de fotografia ou não. Bom, sem mais nem menos, vamos lá, vou mostrar para vocês como que eu produzi essas imagens e como eu finalizei. Então pessoal, estou aqui, improvisei uma ceninha rapidinho no chão do meu quarto, que tem essa madeira. Estou aqui, ó, câmera aqui, no tripé para baixo, estou fazendo uma foto com essa lente. Coloquei ali os rebatedores de quadro mesmo, improvisei tudo, ó. Luz de janela, luz que tá vindo dessa janela. Simplesinho, com o rebatedor aqui desse lado. E essa é a cena, vocês vão ver a foto aí com a minha 70-200. Ela tá focada aqui agora 28, 29 milímetros. E agora eu vou fazer uma foto com a minha 17 milímetros. Vamos ver. Então agora aqui a minha 17 milímetros posicionada. Claro que ela é bem wild angle, né? Um ângulo bem maior, então eu tive que abrir bem a perna do tripé. Inclusive vai até sair na foto um pouquinho mais do tripé. Mas é isso, a cena continua a mesma. Então é isso, pessoal, essa aqui é a minha cena. Montei uma ceninha aqui com o meu material. Agora eu finalizei, acabei acrescentando umas lentes, algumas coisas a mais aí. Mas é assim, simples, luz de janela. Basicamente uma luz de janela entrando aqui. Eu tenho uma outra luz de janela lá. Minha câmera posicionada aqui em cima. Agora eu fiz com a minha 17mm. O quarto uma bagunça. Os rebatedores aqui, ó, em cima do meu teclado. Você vê que dá pra fazer do jeito que vocês quiserem. Olha só que luz bonita que entra. Só com a luz de janela, ó. Aqui na própria câmera, ó. Olha que bonito. É isso. Vocês aproveitarem o tempo em casa aí, fazer fotos bacanas e que inclusive deem pra vender. Olha lá. Cada ângulo que você vai, você tem um tipo de luz. Tá vendo? Que bonito. É isso, fica a dica aí. Bom, fiz o download aqui pro computador. Então agora eu vou definir primeiro qual o ângulo que eu quero essas imagens aqui. Porque eu quero ver elas todas do mesmo ângulo. Porque algumas eu fiz de ponta cabeça para melhor aproveitamento do tripé. Então, eu acredito que a imagem vai ficar melhor nessa posição.
de pé do que nessa deitada, apesar de que pode ser usada também assim, mas vamos deixar todas elas de pé. Então, virar aqui para baixo, essas foram feitas todas de ponta cabeça, vira. Tá, o violão eu quero para cima, então pronto. Violão para cima, aqui vamos virar para cima também, virar para cima. Por que isso? Porque agora eu consigo ver todas elas no mesmo posicionamento, tá? Então aqui toda a minha sequência foi acrescentando alguns objetos, fazendo chinelo mesmo em casa. Eu queria que vocês fizessem da mesma forma. Então tá aí, vamos aqui analisar. Minha primeira imagem foi colocando a cena, regulando, fiz aqui em F8/30 e ó, logo de início eu errei, eu deixei no ISO 1000, isso muita gente erra, tá? A gente acaba terminando um serviço anterior e fica com o ISO gravado, então essas que eu fiz em ISO 1000 aqui praticamente eu vou descartar, eu vou pegar a partir daqui que eu fiz o ISO 100, então foi um errinho. Vou deixá-las, não vou deletá-las a momento, né? Porque o ISO 1000 da minha câmera dá para ser usado perfeitamente, mas eu acho que eu vou trabalhar a partir dessa daqui. E a partir daqui eu vou ver qual ficou o melhor ângulo para mim. Eu utilizei as duas lentes que eu tenho, lembrando que qualquer lente vocês conseguem utilizar, inclusive o próprio celular. Mas eu gostei mais dessas últimas que eu acrescentei as lentes, ficou mais completinho. Essas duas últimas, um ângulo melhor eu vou selecionar. Então aqui ó, fácil, vocês conseguem dar 1, 2, 3 estrelas. Vou dar 3 estrelas para essa daqui, 3 estrelas para essa. Ctrl L, você joga na tela inteira. Também consegue dar estrela não, aqui eu vou ver melhor. Então essas duas foram as que eu escolhi. Esta e esta. Apareceu só a minha cabeça aqui ó, no reflexo do violão tripé. Isso aqui tá bacaninha também, deixa eu ver o foco. Todas elas com foco bem bacana. Eu já deixei a abertura correta para pegar. Essa foi com a 17 milímetros. E essa aqui, deixa eu ver, 17 também, 24. Então, a partir daqui eu tenho 24. Eu vou utilizar essa daqui da 24. Bom, já selecionei as que eu dei nota, então eu dei 3 estrelas para as que eu queria. Simplesmente veio aqui embaixo, eu tenho 5 imagens, eu quero que veja só as 5 que eu selecionei. Então, vou selecionar essas 5 aqui e vamos abri-la no Camera Raw. Imagens abertas, agora sim, consigo ter aqui uma visão melhor. Então essa daqui feita em 25 milímetros, essa feita em 24 milímetros, essa em 17 milímetros, 17 e 17. Primeiro de tudo, vamos fazer aqui o recorte da área que realmente a gente quer usar. Eu vou utilizar o máximo possível, vou deixar espaço sobrando, que a minha cena pode ser depois exportada, recortada para tudo quanto é lado que eu quiser. Então eu vou aproveitar o máximo possível desse chão, que tá uma textura bem bacana. Mesmo aqui com a invasão do tripé, eu vou deixar invadir um pouco, que eu posso vir a usar essa foto mais deitada também. Então vocês sempre aproveitam, aqui eu consigo tirar no Photoshop depois, tá? Então sempre aproveita o máximo que puder de imagem, de textura, para vocês poderem trabalhar na horizontal, na vertical, quadrado. Então primeiro de tudo é isso, vou cortar aqui, ó, aqui eu tenho um espaço bacana. Então eu vou aproveitar o máximo que eu posso, praticamente tudo, né? Ali no cantinho eu consigo tirar. Essa aqui eu vou deixar inteira. Aqui eu consigo até aqui. Bom, primeiro de tudo, seleciono todas as imagens, venho aqui no íconezinho da câmera e remover a aberração cromática das lentes. Se vocês quiserem também, eu só tenho essa daqui e essa daqui, que dá pra gente trabalhar com, só para ver se como é que selecionar essa primeiro, a correção de lente. Olha lá, ela vai me deixar mais retinhos os ângulos. Vou aplicar nessas duas, porque essa minha 17mm ela não adianta nada, ela não aplica, ele não enxerga. Agora com as minhas imagens prontas, então eu vou aqui, não vou utilizar todas no final, vou acabar utilizando uma ou duas. Então deixa eu ver qual que realmente está aqui mais favorável. Então aqui eu tenho uma feita com a 17mm e uma com a 24, elas estão praticamente na mesma posição, só que aqui eu tenho mais ângulo superior, que talvez no Instagram funcione melhor. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Todo mundo pode falar, Renato, você fotografou muito claro. Não, olha aqui meu histograma. Para quem já fez meu curso, para quem sabe o que eu falo,
A gente sempre fotografa o máximo que der para lá, sem estourar. Olha lá, eu tô com uma pontinha ali de nada estourada aqui, fácil, ó. Reduzindo aqui eu ganho. Mas eu não quero, eu vou reduzir a exposição geral. Eu consigo abrir um pouco mais minhas sombras. Fazendo isso, vocês melhoram ainda mais o ISO de vocês. Vamos aumentar aqui um pouco do contraste, só para ver como é que fica. Pouco contraste, tá? Porque eu gosto de aplicar contraste lá no final. Então aqui eu vou buscar meus pretos profundos. Vou buscar meus brancos que já estão ali. Mas acho que aqui eu vou diminuir tudo, ó. Eu vou buscar o branco aqui. Vou abrir um pouco mais essas sombras. Vamos trazer um pouco mais de textura. O chão texturizado fica bem bacana. Uma imagem que ela chama por textura, né? O clarity eu vou deixar negativo. Um pouquinho negativo. Saturação não vou dar aqui. Então, tratamento simples. Entrar com um pouquinho mais de sombra que essa imagem pede. Deixa eu fazer um negócio aqui. Só ver um black and white. Um pouquinho mais de recorte aqui. Bom, agora eu vou trabalhar localizado, então vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma vinheta nessa imagem para trazer atenção um pouco mais para os meus objetos. Deixa eu até diminuir e forçar bem aqui. Tá vendo? Uma vinheta na mão mesmo aqui, ó, com a ferramenta de degradê. Ah, Renato, tá ficando escuro. Não tem problema, que eu vou trabalhar isoladamente cada um dos meus objetos. Por exemplo, meu sapato aqui, ó. Vou dar um brilho um pouco maior, só que esse brilho vai vir com mais textura também. Então eu vou aplicar aqui uma textura boa e até um contraste maior. Vamos nele? Vamos trabalhar só nele aqui? Então vamos lá. Ó. Tô trazendo de volta. Pegar um pouquinho da minha lente também. Um brilho, uma textura. E o violão também. Nessa alça aqui também. Quero um pouquinho mais de brilho e textura. Meu flash. Brilho e textura, reloginho, brilho ali não. Aqui eu vou trabalhar só com textura. Textura, textura, textura. Vamos dar um zoom nele. Localizado. Nas pulseiras também. Aparentemente vocês não estão vendo muita coisa. Depois vocês vão ver o antes e depois. Na minha lente também, só que aqui eu quero brilho. Vamos colocar um brilho. Sempre quando eu clico mais eu crio um pincel novo. Então mais brilho, mais textura. Pronto, só no meio aqui. Então vamos ver, ó. O antes e o depois. Antes, depois. Tá vendo como a gente já ganhou uma vidinha nesse nosso arquivo. Violão, trazer um brilho, uma textura um pouco maior aqui, ó, só para dar um reflexo mais bonito. Pronto. Como eu tô tendo muita invasão de brilho daqui, eu vou tirar um pouco de brilho daqui, ó, para parar de estourar demais. E aí eu regulo pouca coisa. Bom, ajustes localizados, olha, tem aqui, posso pegar meu spot, remover meus pontos, pouca coisa aqui de ponto, estou fazendo direto no RAW. Claro que antes de eu fazer isso, eu prefiro até fazer no Photoshop. Fazer o seguinte, eu vou aplicar para as outras imagens tudo que eu apliquei nessa daqui. Pelo menos dessa parte principal, que são as aberturas, para não perder muito tempo. Então, selecionei todas, vamos sincar todos os settings. Vou tirar o Lens Profile Correction, porque isso eu já fiz. O Chromatic Beige também. Bom, o resto eu vou deixar tudo e vou sincronizar.
Então, ó, rapidinho as minhas outras imagens também já estão. E aí eu posso ver fazendo um ajuste fino. Vamos ver como é que ficou. Só essas duas que ficaram mais escuras, porque elas foram feitas de outro ângulo, mas até aí pouca coisa a gente consegue resolver aqui. Volta a exposição normal, diminui um pouco o brilho, vou abrir um pouco mais minhas sombras, os pretos, contraste e textura. Aqui da mesma forma eu vou sincronizar essas duas aqui. Ok. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir para esta imagem de tratamento e para esta imagem de tratamento. Porque para a gente não ficar com muita imagem agora, apesar de todas elas estarem boas, é bom a gente definir logo, porque essa daqui tá num ângulo bacana, mas eu tenho muita interferência de tripé aqui, vai me dar um trabalhinho para eu tirar isso. Eu gostei dessa luz aqui que tá batendo. Bom, vamos continuar aqui o tratamento. O que eu vou fazer? Eu vou dar um grauzinho a mais aqui de brilho. A gente tem uma diferenciação. Então deixa eu dar também aqui um pouquinho mais. Tá vendo? Dá um brilho bonitinho, com um pouquinho mais de contraste. Dá uma diferença nos detalhes. Na pulseira do relógio também. Entrar com um pouquinho mais de brilho e contraste. Mais textura também. Tá vendo? Sem e com. Tá vendo como eu vou ganhando? Então vou jogar um pouquinho mais de brilho, mais textura. Vou trabalhando bem localizado em alguns pontos que eu quero trazer. Com Alt eu vou, tiro aqui onde invadiu, ó, não quero. Claro que eu poderia fazer um trabalho melhor lá no Photoshop, mas eu quero fazer aqui direto. Um pouquinho mais de textura. Eu quero bastante textura nesse material. Aqui em Mask eu consigo ver onde eu pintei, tá vendo? A minha imagem de longe tá boa, de perto tá boa. Antes, depois. Agora para vocês verem no pincel o antes e o depois. O antes e o depois. Tá vendo como eu consegui? Um resultado bacana. Vou pegar o rio só para ver o que dá pra gente brincar aqui. Essa madeira tá mais clara, eu posso mudar ela um pouco mais avermelhado ou não. Tirar um pouquinho mais do verde. A saturação. Saturação eu prefiro mexer lá no Photoshop, tá? Muitas vezes a gente fica em cima de uma imagem tanto tempo que ajuda muito você sair da frente dela, dar um tempo, voltar só no outro dia, você vai ver coisas bem diferentes. Então eu não recomendo você finalizar uma imagem sempre no mesmo dia ou no mesmo horário. Faça um pouquinho, depois você vai para casa ou vai tomar um café, aí você volta, você vai ver a imagem totalmente diferente. A nossa própria visão se acostuma com a cor que a gente está vendo na tela e tenta neutralizar tudo. Então muitas vezes você tá até, e por isso que algumas imagens ficam todas, desculpa, eu tô com o fone, algumas imagens ficam todas muito saturadas. Quando a gente fica na tela, nossa visão vai se adaptando, ela vai tentando deixar tudo meio cinza, então a gente vai saturando. Então essa saída que eu dei aqui foi ótima, porque agora eu vou voltar para lá, mas ainda tinha que ficar um pouquinho mais, uns 5, 10 minutos fora. Mas a gente volta para lá para tentar ver. Eu tô enxergando outra coisa aqui. Bom, olhando aqui minha imagem,
Deu um tempinho e voltei. O que que eu tô achando? Ela muito contrastada. Então eu vou tirar o contraste e eu vou dar um pouquinho de clarity aqui, ó, negativo, todas elas. Por quê? Porque eu quero finalizar o contraste lá no Photoshop, então eu vou deixar algo mais suave. Pronto, essas 3 imagens considero elas finalizadas aqui no ACR, né? Vamos abrir elas no Photoshop. Quero usar o Profoto mesmo, então deixa. Bom, eu vou escolher essa imagem aqui, pessoal. Eu vou trabalhar em cima dela só, que eu acredito que o resultado dela, ela tá melhor posicionada para o que eu quero. Então, primeiro de tudo, eu vou trabalhar aqui a saturação da minha imagem. Eu tenho salvo aqui. Opa, stop, deixa eu duplicar minha camada. Ctrl J, vou dar um F5. Vamos pegar aqui a máscara de saturação de cor. Em cima dela eu vou criar aqui minha saturação. Essa máscara de saturação eu consigo trabalhar sem invadir uma outra imagem. Eu falo isso, eu mostro como criar essa máscara no meu curso. Então vejam que, ó, mesmo aumentando muito, ela estoura, claro, mas não tanto. Então tá bom aqui. Bom, meu arquivo agora aqui com a sua saturação que eu queria, eu vou simplesmente fletar ele, porque já não vou mexer mais nisso. Se você fosse mexer, claro, deixaria ali o seu layer de saturação. O que eu vou fazer aqui agora? Vou duplicar esta camada e eu vou... Bom, antes de eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui em Channels, eu vou criar uma máscara. Eu posso segurar o Ctrl, percebam que eu ativo aquele quadradinho lá. Só que eu tenho duas formas de criar. Ou eu pegar por canal RGB, se eu tiver algum canal mais contrastado. Ó, por exemplo, o azul aqui parece estar um pouquinho mais contrastado nas luzes, que é o que eu quero. Eu não quero muito claro, não quero muito escuro, eu quero um contraste maior entre pretos e brancos. Se você não tiver nenhum contraste, você pode vir no RGB mesmo, segurar esse botãozinho, clicar aqui em Ctrl. Ele vai fazer uma seleção maior das luzes. Tendo essa seleção feita, podemos duplicar esta imagem. Eu vou duplicar ela 3 vezes. Uma, aqui, ó, Ctrl J, duplico. 2, 3. Então, na minha primeira imagem, eu vou vir em Filter, Blur, Gaussian Blur. Eu vou dar um efeito aqui de sonho, né? Aquele blur que a gente dá mais concentrado nas luzes. Só que eu vou criar 3 passos aqui. Um maiorzão, mais profundo, bem mais desfocado, mais ou menos aqui 120, 118, tá bom. O segundo, vou lá em Filter, Blur, Gaussian Blur. Esse aqui é um pouco menos, aqui na faixa de uns 50, ok. E o meu terceiro, vou vir em Filter, Blur, Again, Gaussian Blur e um pouquinho menor, mais localizado mesmo. Bom, eu tenho esses 3 aqui, vou colocar eles dentro de um grupo e este grupo inteiro eu vou colocar como screen. Percebam o seguinte, tá muito forte, claro, mas a gente ainda vai tratar aqui. Vou deixar isso ainda forte, os layers estão todos ali, né? E vou criar uma máscara para esconder este branco todo. E com o meu pincel, vou pegar o meu pincel aqui, eu vou vir pintando. Só que não vou pintar, eu vou criar pontos, olha aqui, de brilho na minha imagem. Então, pontos onde eu quero destacar um blur, simular um blur na lente. Isso aqui acontece geralmente na lente da imagem, na lente da máquina. E eu quero, nos pontos de gloss, destacar um pouco mais esses brilhos. Claro que eu não estou fazendo aqui perfeito, tá, gente? Vocês vão sim trabalhar um pouquinho melhor com o arquivo de vocês. Se é um trabalho que exige mais detalhes, não se preocupem com a potência. Ah, tá exagerado. Sim, tá exagerado, mas eu vou regular isso aqui ainda. Então aqui, ó, sempre onde eu tenho pontos maiores de branco, eu vou dar este brilho. Vou até dar um aqui na alça, neste branco da lente, aqui,
Nessa pontinha aqui do preto. Aqui na bota. Então, aquela coisa, eu tô fazendo rapidinho. Mas isso tem que ser feito observando realmente onde estão os pontos de brilho que você quer trazer de volta. Tá? E aqui na minha opacidade agora eu vou regular. Vou regular para onde eu quero. Vou deixar aqui, vamos ver se 25 fica bom. Olha lá, tá vendo? Pouca coisa. Eu dei um efeitozinho mais bacana. Se você quiser, você pode. Então aqui, ó, pincel. Eu vou jogar esse meu pincel para 50%. Simplesmente aperto 5. Bom, então é isso. Aqui, pouca coisa. Eu dei meu blur, meu efeito de lente. Tá satisfatório, posso fletar ou não. Posso selecionar nas duas imagens. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um contraste nisso aqui. Então, vou fletar, tá, gente? Vou fletar só para ficar mais leve o arquivo. E aqui eu vou fazer o seguinte agora. Eu também já tenho uma action gravada, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui em Filter, Order, High Pass. Então no High Pass eu vou dar, opa, antes disso vamos duplicar esta camada, porque eu quero fazer ali. Então Filter, Order, High Pass. Eu gosto bastante deste contraste. Pode ser feito aqui ou no Sharpen, é claro, que vocês têm que saber o tamanho da imagem de vocês. Que aqui eu vou dar um efeito de contraste. Se eu quisesse um efeito de foco, eu deixava bem fininho aqui, ó, bem baixo. Percebam que ele deixa as arestas aparecendo. Eu não quero isso. Eu quero contraste, que é diferente. Então eu vou aumentar bem. Isso aqui eu aprofundo bem mais com o funcionamento do meu curso, tá? Então, é isso que eu quero. Vou vir aqui nos meus Blend Modes, vou colocar para Overlay. Então, percebam, olha como que eu aumentei o contraste da minha imagem, só que tá drástico, né? Eu gosto de trabalhar aqui entre 20 e 30, eu não gosto de subir muito não, porque ainda vou mexer nessa imagem. Lembra, contraste é sempre indo devagarinho, porque senão no final a gente exagera. Então, antes e depois. Deixa eu ampliar aqui. Antes, depois. Já tivemos um ganho, certo? Vamos fletar de novo. Tendo isto, vamos agora, eu vou voltar lá no meu Camera Raw. Então, Ctrl Shift A, você leva de volta. Eu vou até duplicar essa layer para vocês verem a diferença de uma para outra. Então, Ctrl Shift A, volta lá no Camera Raw. Bom, aqui no meu Camera Raw, agora eu vou praticamente finalizar a minha imagem. Eu quero dar uma vinheta mais intensa para ela aqui. Então perceba o seguinte, que agora, olha, a minha regulagem, eu sempre trabalho mais suave. Nesse caso aqui, ó, eu vou tirar um pouco da suavidade. Eu vou deixar aqui, mais ou menos. Vou centralizar bem direitinho. Aqui, achei meu ponto central. Vou diminuir até para eu ver melhor como ficaria, ó, mais fechado, mais aberto. Claro que eu quero o mais suave possível. Como ali em cima tem mais brilho, eu posso até descer um pouquinho mais. Tá? Então, é isso. Cheguei... Talvez esteja um pouco exagerado. Podemos dar um pouco menos. Eu queria mais contrastado, mas não tanto. Tá? Ok? E aí aqui, para também finalizar, vamos pegar aqui nas nossas curvas. Aqui em Point, tá? Você tem o parâmetro. Vamos em Point. Vamos dar um pouquinho de grau do brilho. Dar um pouquinho de sombra e tirar um pouco dos pretos aqui. Ó. Vamos descer um pouquinho assim. Porque deixar a nossa imagem um pouquinho mais flat. Deixa eu ver se descer aqui também fica... Não. Aqui eu vou deixar com brilho. O brilho tá bacana. Então aí, dando um contraste final. Antes, depois. Olha como a gente já obteve um resultado super bacana. Talvez um pouco menos aqui. Eliminamos aquele reflexo que já estava aparecendo tanto aqui no violão, que nós quebramos um pouco o ponto preto total da imagem, né? Juntando ela com um pouquinho de cinza. Então deixando ela um pouquinho mais lavada nas altas sombras aqui, preto profundo. Mas com um contrastezinho. E o que a gente pode fazer? Eu estou achando que aqui nessa aba... Talvez essa imagem funcione de uma forma melhor, um pouco menos saturada, tá vendo?
Vamos tirar tudo aqui. Ó, percebam que eu achei na minha bota aqui uma invasão de púrpura aqui, de magentas, ó. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou tirar um pouco do o azul que tem na lente, ó. Observem o azul. Então aqui eu tô meio que tirando essa invasão de cores, dessas cores que eu não quero. E aqui com o laranja da bota, eu vou diminuir um pouco. Um pouco não, vou diminuir bem. Eu acho que essa imagem funciona muito bem assim, mais desbotada. Só que olha lá, perceba que eu estou diminuindo meus laranjas e meus vermelhos, tá? Mas de forma localizada. Com essa ferramenta aqui, ó, segura, saturação. Eu estou baixando. Estou baixando bem, vou baixar bem aqui, vou deixar ela bem desaturada. Então, acredito que era esse o resultado que eu queria da minha imagem. Olha a diferença. A gente acabou saturando ela no Photoshop, mas eu acredito que ela funciona melhor assim. Um pouquinho mais desbotada. Tá? Os nossos vermelhos acho que podem até voltar. Eu vou voltar um pouco com o vermelho para dar esse brilho aqui do flash, da lente. Mais o laranja mesmo. Aqui, ó. Laranja, talvez um pouco do amarelo também. Perfeito. Era isso que eu queria. Então, antes, depois, fechou. Retoques finais na nossa imagem. Olha lá, estávamos com ela assim. Eu acredito que a gente teve um bom ganho aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar com um pouquinho mais de textura dessa imagem também. Ctrl Shift A, tô voltando ela para cá. Só que aí agora eu vou jogar geral. Textura geral. Uma imagem bem rústica. Sem exagerar, tá? Porque olha, aqui ó, fica nossos próprios olhos já dizem assim, ó, tá exagerado demais. Não. Mas eu quero, vou até colocar ela 100%. Vou dar uma olhada melhor aqui. Textura. Ok. É isso. Pouquinha coisa. Ok? Pronto. Nossa imagem está finalizada. Só que perceba o seguinte. Eu estou com essa imagem na resolução total dela. Tá? Então ela está com 4.530 por 3 e pouco. Ela está grande. O que eu costumo fazer? Eu costumo salvar essa imagem para impressão desse tamanho aqui. E eu dou um unsharp de foco para ela nesse tamanho. Que é o que? Eu vou determinar o tamanho dos pixels para dar um foco para essa imagem para impressão. Então, geralmente para impressão, o foco ele tem uma intensidade maior e ele tem um raio maior também de pixels. Então, aí, entre 1,5 e 2 pixels, dependendo do tamanho de megapixels que você tem no seu arquivo. Para a web eu já vou fazer diferente. Então, vou fechar esta imagem aqui para a web agora, que é o que o pessoal mais usa e é o objetivo aqui deste curso. Porque hoje em dia, com a quarentena, estamos vendendo bastante pelo web. Então, vai ser para a web? O que eu vou fazer? Bom, então, primeiro de tudo, salva essa imagem, certo? Deixa ela salva lá. E aí eu vou Ctrl Alt I. Vou mudar o tamanho da minha imagem. Vou colocar ela aqui menor, tá? Vou colocar com 2.500 na altura, 2.500 pixels. Então eu vou reduzir bastante o tamanho da minha imagem. Ó, observem que eu estava com 94 megas, tá? Então 2.500 já reduzi bastante. Isso que eu estou a 16 bits ainda, eu estou trabalhando em cima de 16 bits. Quando eu converter isso para 8 bits vai diminuir mais ainda. Resolução 300 dpi é para impressão, mas não tem problema, isso não vai mexer em nada na parte de web. Para você o que importa é aqui, ó. Para Instagram, geralmente é 1920 por 1080. Porém, eu vou deixar um pouco maior porque pode ser que eu dê um recorte nessa imagem lá. Então, eu costumo fazer assim. Pronto. A imagem agora fechada para o tamanho do web, agora sim eu vou dar o foco para a saída de tela. Então, eu vou duplicar aqui a minha layer. Vou vir aqui em Filter, Other, High Pass. Eu gosto mais do High Pass porque ele tem uma transição mais suave. Então aqui, como é para web, eu vou deixar bem mínimo, 0,5 para esse tamanho de imagem. E aqui, ó, nos meus Blend Modes, eu vou testar o Overlay, sem, com, ou até o Linear Light, que ele dá um grau maior, tá vendo? Ele tem mais intensidade. Acredito que funciona bem com linear, estou trazendo bem o foco, apesar de que no violão aqui ele exagerou, mas a gente pode pincelar um pouco. Vamos reduzir para a vela geral, sem e com. Tá? Eu acredito que dá para ficar sim, com essa intensidade mais forte, sem
e com. Ó, olha a diferença que a gente tem de foco de imagem. Esse é um dos tipos de foco que a gente consegue dar na nossa imagem. Vou criar uma máscara aqui, simplesmente para eu limpar. Vou pegar meu pincel com o preto, vou inverter aqui, ó. Eu vou limpar, vou colocar 100% a intensidade. Eu vou limpar 50%. Um pouco aqui, ó, dessas cordas, que elas são tão finas, então elas acabam dando um pouco de pixelada, tá? Então, toda a corda aqui do meu violão, eu vou dar uma limpada geral para suavizar um pouquinho mais esse foco. Só nas cordas aqui, ó. Ficou exagerado. Pronto, fora isso, acredito de resto tá ótimo. Então, minha imagem já está pronta, tá no tamanho que eu quero para exportar. Simplesmente, eu gosto de jogar em PNG, porque em PNG a gente tem menos compactação da imagem. Então eu vou exportar aqui para PNG automaticamente. O PNG do Photoshop já vem configurado para trabalhar com sRGB, que é o perfil de cor que a gente utiliza mais para web hoje, porque tem muitos monitores ainda trabalham com sRGB. Então não adianta eu trabalhar nessa imagem em Profoto e exportar ela em Profoto, você vai ter problema na hora que as pessoas visualizarem, a cor vai ficar toda lavada, totalmente lavada. Eu vou até no Save for Web depois para vocês verem. O Photoshop já vem configurado de fábrica, se eu não me engano, com o sRGB na hora que você exporta, então isso vai salvar bastante você. Meu PNG aqui, vou salvar com o mesmo nome de arquivo. Salve. Então, Ctrl Shift Alt S, aqui eu vou mostrar para vocês o que aconteceria com o perfil de cor. Um perfil de cor eu abranjo mais no meu curso também. Isso é muito importante para todos os fotógrafos. Olha o que ia acontecer. As pessoas iam ver a imagem dessa forma aqui, ó, o perfil Profoto, enquanto o normal seria essa daqui, ó, ok? Não quer dizer que esteja ruim aqui, não, mas ela está errada, porque a cor dela é essa daqui. A cor dela é essa daqui, não essa. Então, é isso que acontece quando você salva um JPEG direto lá. Você tem sempre que converter. O Save for Web também exporta. Aqui, Ctrl Shift Alt S. Vem aqui, ó, converter to sRGB. Ele já vai converter automaticamente para sRGB. Então, prestem atenção se isso aqui vai estar ativado ou não, porque isso aqui vai influenciar muito na cor do seu arquivo. Olha lá, tá vendo? E aí ele converte automático e ele fica na cor correta. Apesar que eu gostei dessa cor aqui também, ó, tirando o vermelho, né? Aqui a gente saturou. Mas é isso, é aquela coisa. Você pode... Tá vendo? Aqui na tela aqui a gente não tá vendo tanto aquele vermelho lá. Às vezes é erro mesmo da visualização, tá vendo? Ela tá mais esbotada aqui. Então é onde que eu queria chegar. Então é isso, pessoal. Mostrei desde o início para vocês como a gente produzir uma imagem em casa mesmo, num ambiente de quarto que eu tinha lá. Você tem na sua casa qualquer outro ambiente, uma textura bacana que dê para colocar lá o produto que você quer fotografar. Lembrando que nessa época de internet, todo mundo vai vender bastante pela web. E a web é vitrine. E uma foto bem feita fala mais do que 1000 palavras. Então, aprendendo acredito que esse tutorial que eu dei aqui hoje para vocês vale bastante aí para você, vai ajudar muito em você construir as suas imagens, independente do produto. Pode ser alimentos, né? Você faz uma quentinha aí, quer colocar uma foto bonita do seu WhatsApp, sabe? Um brigadeiro, um docinho, máscaras caseiras, né? Tem gente fazendo máscara caseira aí, ou qualquer outro produto. Tá aí um tutorial super bacana que eu produzi aqui hoje para dar de presente para vocês aí nessa quarentena, vocês poderem estudar. E se vocês gostaram, deixa o joinha aí para mim, vai ajudar bastante a produzir mais vídeos destes aqui para vocês. E se inscreve no canal aí, clica no sininho para receber todas as dicas que eu tô colocando aí para poder aproveitar ao máximo a fotografia para o seu negócio, para sua vida. Fotografia em si transforma assim vidas, transforma negócios. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.